O governo federal divulgou hoje o pacote de ações urgentes para socorrer empresas brasileiras impactadas pela sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre exportações do Brasil para o país. A apresentação do plano no Palácio do Planalto contou com o presidente Lula, ministros, empresários e líderes do Congresso. O conjunto de medidas inclui linhas de crédito com juros reduzidos, incentivos fiscais e a possibilidade de compras governamentais para apoiar o setor produtivo. A tarifa extra, em vigor desde 6 de agosto, atinge cerca de 55% das exportações brasileiras destinadas ao mercado americano, prejudicando especialmente café, carnes, têxteis, açúcar e pescados. Ficaram de fora produtos como suco de laranja, aeronaves e petróleo. Vamos ver agora algumas das principais medidas deste pacote. Aí o plano de socorro, para essas empresas afetadas. Então a gente tem uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas que comprovarem perdas, Depois vem ali compra pelo governo, O governo vai comprar produtos que são perecíveis, como é o caso de peixes, frutas e também mel, entre outros aí. Depois tem o adiamento por até 2 meses das cobranças de tributos. Contrapartida, em troca, beneficiados vão ter que preservar os empregos. E aí tem novos mercados também, que é o investimento em negociações para ampliar exportação, portanto, os principais pontos deste plano anunciado hoje pelo presidente Lula. Pois é, tem também incentivos tributários, com adiamento de impostos e prazo ampliado para o uso de créditos no regime do drawback, que isenta insumos importados usados na produção e também na exportação. Pois é, compras governamentais, como a gente viu ali, União, estados e municípios vão poder comprar produtos atingidos pela tarifa extra, especialmente alimentos perecíveis, para programas sociais, como é o caso do merenda escolar. No discurso de lançamento, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, classificou a decisão americana como injusta e lembrou que a maioria dos produtos exportados pelos Estados Unidos ao Brasil entra com tarifa zero. Ele também anunciou o reajuste da alíquota do programa Reintegra, que devolve parte dos impostos pagos na produção de bens exportados. Eu destacaria na área da indústria o Reintegra, que é uma medida importante. O senhor já tinha feito, presidente, o Reintegra para pequena empresa. Então, as micro e pequenas empresas já tinham tido Reintegra. Aliás, lei aprovada por unanimidade na Câmara, Mota, e por unanimidade no Senado, devolvendo 3% do valor exportado. Isso dá um impulso à exportação. A Itália é um bom exemplo de país que exporta muito a pequena empresa. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas, Márcio França, vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. Há outro drawback. Quando eu exporto, aquilo que eu importo, eu não pago imposto. Só que se eu frustro a minha exportação, eu teria que pagar o imposto do que eu importei, além de multas, sanções. Então, o senhor está prorrogando por mais 1 ano o drawback, suspendendo e prorrogando por mais 1 ano. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, defendeu que as ações protegem o país de uma tarifação unilateral e são fundamentais para defender a democracia. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está sendo punido por ser mais democrático que o seu agressor. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais,
está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos, várias situações difíceis nesse país e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. E você que está aí com a gente, acompanhando o Tempo News de hoje, o que você acha, hein? Responde aqui na nossa enquete. Você acredita que o plano de socorro de Lula pode salvar a economia brasileira? Aí, você acredita que o plano de Lula pode salvar a economia brasileira? Diga sim ou não aqui na nossa enquete aqui do Jornal de hoje. E continuando, o presidente Lula reforçou que o Brasil não aceita a taxação e nem irá praticar a reciprocidade nesse momento. Segundo ele, não existe motivo legítimo para a medida americana e o país não aceitará qualquer acusação de violação de direitos humanos ou julgamentos arbitrários. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer. Falar de direitos humanos no Brasil já foi importante em outras épocas. Mas agora, antes de falar em direitos humanos no Brasil, tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil. E com muita tranquilidade, a gente vai continuar fazendo, eu quero dizer para os empresários, para os trabalhadores, a gente vai tentar fazer o que estiver no nosso alcance para minimizar o problema que foi causado conosco. Nós vamos fazer o que tiver no nosso alcance. Agora, a verdade é que não é possível imaginar que o governo vai substituir, sabe, os nossos parceiros comerciais. E nós vamos ter que procurar outros parceiros. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa. Eu liguei para o Xi Jinping essa semana e uma das coisas que eu falei foi dos pés de galinha. Sabe? Eu não cheguei a falar do pé de galinha porque eu falei carne de frango. Mas eu sei que é pé de galinha. Está aqui a Apex, está aqui o Sebrae. Sabe? Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Sabe? Pode se preparar, o banco, eu vou para a ASEAN, sabe, em outubro, para vender coisas do Brasil lá. Pode se preparar que em janeiro já marquei com a Índia, vamos fazer um grande evento em que eu quero levar pelo menos uns 500 empresários brasileiros para a Índia, porque é um país, sabe, muito grande, muito importante, e muitas coisas para a indústria brasileira, sobretudo na questão de fármaco, a questão de inteligência artificial e a questão espacial. E a questão de defesa, nós temos muito que aprender com a Índia. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar em outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, mas a gente não merecia isso. E o que é grave é que não foi só conosco, foi com muita gente dizia, mas a Índia é muito pró-americano. Eles taxaram a Índia em 50%. Ora, o que leva a isso, eu posso dizer para vocês que não é comercial. Posso dizer para vocês que não tem um fundo comercial disso. Eu acho que existe por trás disso uma necessidade muito grande de destruir uma coisa chamada multilateralismo, que é o que permitiu que o mundo tivesse um comércio mais equilibrado, uma coisa mais harmônica, feita através do OMC, que ela começou a perder valor quando os Estados Unidos saiu da negociação em 2008 por causa das eleições do Obama. Então, nós estamos num debate que não é econômico, gente, é um debate político. É um debate político com teor ideológico. A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente, se ele conhecesse a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte Brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira. E quem está falando para vocês é o cara que mais perdeu a eleição neste país para presidente.
Eu acabava de perder, voltava para casa. Não ficava xingando ninguém, não ficava duvidando das urnas. Bom, e para a gente entender melhor sobre a repercussão deste plano na economia brasileira, nós convidamos o economista e especialista em políticas públicas e gestão, Paulo Clias. Paulo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando, esse pacote de crédito anunciado pelo governo hoje, de 30 bilhões, na sua avaliação, é suficiente para mitigar aí os efeitos dessa taxação? E eu já emendo outra pergunta, se na sua avaliação há risco de ele ser subutilizado ou mesmo mal direcionado? Bom, boa noite e mais uma vez obrigado pelo convite, uma saudação especial a todas e todos que nos assistem. Veja, a divulgação desse pacote de medidas já era aguardada há muito tempo, né? Quer dizer, já faz algumas semanas que o presidente Trump anunciou, de forma desastrada, quer dizer, essa medida arbitrária, unilateral. Ele acabou recuando num certo momento, eliminou uma série de itens, que prejudicariam a pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos, mas mesmo assim, como vocês comentaram anteriormente, vários setores ainda estão sendo prejudicados na prática, porque a medida já está em vigor. Então você imagina que você tem produção, armazenamento, embarque, de um conjunto amplo de produtos, então carnes, café, pescados, suco de laranja, etc., que vão encontrar as suas dificuldades. Então, esse pacote é muito bem-vindo, quer dizer, ao contrário do que se imagina que tudo se resolve com a livre ação das forças de oferta e demanda, não é bem assim. Quer dizer, há momentos em que o Estado, o poder público, é obrigado a intervir justamente para corrigir esse tipo de distorção e, no caso, esse tipo de arbitrariedade apresentada pelo governo estadunidense. Então, você me perguntou, esses 30 bilhões, quer dizer, você teve grupos de trabalho, comissões que foram montadas, etc., para avaliar. Isso não é um valor definitivo, quer dizer, com certeza, se for necessário mais, serão aumentadas essas verbas inicialmente alocadas. Agora, o mais importante é que você tenha, como o governo anunciou, mas é necessário que haja um controle social sobre isso, que é a preservação dos empregos nas empresas e nos setores afetados. Porque a gente tem um histórico, não é, na sociedade brasileira, na economia brasileira, em que uma série de concessões tributárias, creditícias, etc., são oferecidas às empresas, ao grande capital, e o governo ou não exigia contrapartidas de natureza social, ambiental ou de preservação de emprego, ou as empresas desrespeitavam. Quer dizer, o exemplo mais recente, em 2013, talvez quem está nos assistindo se lembre, o governo ofereceu isenção tributária sobre a folha de pagamento para as empresas, com o argumento de que o custo da força de trabalho era elevado. O que aconteceu? Você teve uma redução drástica da contribuição para as receitas do INSS. Isso acaba prejudicando e contribuindo ainda para a chamada crise previdenciária. E, por outro lado, as empresas demitiram ao seu bel prazer. Aparentemente, nesse caso, pelo menos na exposição que o presidente Lula fez, quer dizer, um dos compromissos é a exigência da manutenção do emprego. Vai ser montada uma câmara para acompanhamento e a gente espera que as empresas que não respeitarem esse dispositivo, inclusive as que já demitiram, é importante que o governo atente para isso, tem empresas que já estão demitindo ou que já demitiram nessas poucas semanas, elas sejam obrigadas a recontratar esses trabalhadores e a não incidir de novo na demissão. Porque, veja, os valores são expressivos, 30 bilhões, através de créditos tributários, de financiamento, etc., justamente para proteger o quê? Primeiro, o país no seu conjunto, como o presidente diz, o Plano Brasil Soberano, porque a soberania brasileira está afetada por essa medida arbitrária do presidente Trump. Por outro lado, as empresas e os setores, mas o que é mais fundamental, que a sociedade no seu conjunto, principalmente os trabalhadores dessas empresas, não percam os seus empregos em função dessa excepcionalidade que nós vivemos neste momento.
Agora, Paulo, você acredita que esse pacote anunciado hoje ele tem potencialidade, o potencial para acalmar os empresários de modo geral, como o senhor disse, evitar demissões, né? Porque os empresários de modo geral eles já estão olhando lá para frente, não para 1, 2, 3 meses, talvez mais para frente, 1 ano ali. Esse pacote tem uma possibilidade de dar uma acalmada e dizer para os empresários, calma, segura as pontas aí, pode ser que daqui para frente a coisa fique melhor, ou ainda não vai ter jeito, os empresários de modo geral vão acabar tendo que agir, até para se prevenir mesmo de algum problema mais adiante? Olha, eu acho que a intenção do governo justamente é essa, né? Quer dizer, se antecipar a esse clima, chamadas expectativas, né? Quer dizer, oferecendo garantias e seguranças para os empresários, para as empresas e para a sociedade no seu conjunto, de que o Brasil vai superar essa crise. O governo está, por exemplo, tomando iniciativas no sentido de buscar novos mercados, buscar novos países, novas empresas, justamente para que seja destinada essa parcela das exportações que não vão poder ser enviadas para os Estados Unidos em função da tributação de 50% que passou a valer, né, a partir do dia 6. Então você tem desde países já oferecendo ajuda, como a China, outros países dos BRICS, esse bloco, né, com a Rússia, com a Índia, com os países africanos, asiáticos, e também, quer dizer, países aqui vizinhos da América do Sul. Tá certo? Então, muito provavelmente, quer dizer, essa situação de curto prazo vai ser superada, né? Quer dizer, o Brasil vai encontrar novos mercados, porque cada vez mais a gente é menos dependente das exportações para os Estados Unidos, né? Se fosse há 20, 30 anos atrás, esse choque seria muito mais agudo, agora nem tanto, não vamos menosprezar, subestimar, mas paulatinamente, nesse horizonte de médio prazo, como você apresenta, quer dizer, é bem possível que a gente encontre outros destinos. Por outro lado, é importante mencionar que dentro do pacote você tem uma medida muito importante, que é as chamadas compras governamentais, as compras públicas, né? Quer dizer, então o governo federal, cada um dos 26 estados e do Distrito Federal, cada um dos 5.571 municípios vão receber ajuda para comprar, quer dizer, essa parcela dos bens, principalmente os perecíveis, né, pescado, carne, frutas, que vão ter as suas exportações frustradas, eles vão ser adquiridos pelo setor público, né, o que é uma conquista, é um fato positivo, porque você mantém a estrutura produtiva, né, e a destinação daquilo que foi produzido pelas empresas e pelos setores, e isso vai acabar beneficiando a sociedade no seu conjunto. Compras públicas é muito importante, então vão ser alimentos, mantimentos que vão se reverter nas cantinas das escolas, nas cozinhas dos hospitais, nas cozinhas das creches e de uma série imensa, tá certo, de áreas da administração pública federal, estadual e de municipal, em que você coloca o elemento da compra pública, para ajudar na solução desse problema. Então, eu acho que esses dois aspectos, por um lado, as cotas públicas e a preservação dos empregos, por outro, a busca de novos mercados, quer dizer, vai fazer com que a gente sinta, vamos dizer, cada vez menos os efeitos potencialmente negativos desse tarifaço. Por último, só gostaria de alertar também para um outro aspecto que acaba sendo meio marginal no debate, mas é fundamental do meu ponto de vista, é que a gente está tratando de despesas públicas, despesas governamentais. E é muito importante, quer dizer, ao contrário do que aparentemente está falando o ministro Fernando Haddad da Fazenda, que essas despesas não entrem no cálculo do arcabouço fiscal ou da meta chamada do resultado primário para 2025. São despesas extraordinárias, despesas inatendidas, né? Quer dizer, não esperadas e que não podem comprometer outras despesas que já estão programadas, porque se você coloca esses 30 bi na conta do superávit ou do resultado primário, o que vai acontecer é que
daqui para o final do ano o governo vai ter que cortar ainda mais esses 30 bilhões em saúde, educação, previdência, segurança, saneamento, etc. Então, o que é importante é que a gente adote, nesse caso, o mesmo procedimento que foi adotado no Rio Grande do Sul, todo mundo se lembra no ano passado, com aquela catástrofe climática, e que o governo federal entrou com ajuda fundamental, essencial, mas isso não entrou na conta do resultado primário, de forma a não prejudicar as outras despesas sociais, que também são muito importantes para a continuidade da busca do desenvolvimento econômico, social e ambiental que o Brasil tanto necessita. Tá certo. Paulo Clias é economista, especialista em políticas públicas e também gestão. Vou pedir que você continue com a gente, porque nós começamos a falar sobre esse plano anunciado hoje pelo governo federal e agora está chegando informações direto de Brasília sobre detalhes, né, deste pacote de medidas aí para auxiliar as empresas afetadas pelo tarifaço. Quem tem essas informações para a gente é a repórter Ana Paula Ramos. Ana Paula, boa noite para você. Boa noite, Síria, André, Luciene, uma ótima noite, professor também, e todos que nos assistem. Acho que a gente já detalhou bastante a questão do pacote, né? O plano de medidas aí anunciado hoje pelo presidente Lula para socorrer as empresas que serão afetadas pelas importações, pelas taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, né? Essa medida provisória que o presidente assinou hoje, ela inclui uma linha de crédito, né, com 30 bilhões de reais de crédito e também, como o professor falou, tem esse plano para garantir os empregos. Isso foi uma exigência ali do presidente Lula, que fosse feita alguma medida para garantir a manutenção dos empregos. Tem outras medidas também ali dentro do pacote, mas eu vou trazer aqui um pouquinho também uma análise mais política da questão do discurso do presidente Lula. Ele que fez um discurso hoje mais protocolar, evitou atacar o presidente norte-americano, Donald Trump, mas ele rebateu a questão do relatório sobre direitos humanos que foi divulgado pelo governo norte-americano, disse que aqui no Brasil ninguém está desrespeitando regras sobre direitos humanos e disse também que os Estados Unidos, toda vez que querem brigar com alguém, eles escolhem ali um inimigo e transformam esse inimigo num demônio. O presidente Lula também comentou em relação ao tarifaço que essas medidas os Estados Unidos podem sair perdendo com essas medidas, né? A gente sabe ali que pode ter um impacto na inflação, aumento de preço para o consumidor norte-americano. Então o presidente Lula também chamou de bravata do presidente Donald Trump. Acho que vale a pena a gente destacar também que teve um aceno ali no discurso de Lula aos presidentes da Câmara, Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, do Senado, em relação ao tarifaço, né? Ele passou a bola dessa medida provisória ao Congresso, falou que agora a bola está com deputados e senadores, mas a gente sabe que isso foi um aceno político, né? Num clima ali de reaproximação depois da crise do IOF. Ontem ele também chamou os presidentes das casas para conversar lá no Palácio do Alvorada, já apresentou, todo esse plano foi apresentado ontem aos presidentes das casas e ele também está compartilhando todas essas ações ali com o Congresso para que eles caminhem juntos. O presidente Lula vem defendendo ali um discurso de união em defesa da soberania nacional. Volto com vocês. É isso aí, Ana. Obrigado pelas informações. Vamos também em Brasília, Luciane Landim está lá e tem uma pergunta aqui para o nosso entrevistado Paulo Clias, né, Lu? Isso, André. Olá, Paulo, boa noite para você. Eu queria entender se esse pacote anunciado pelo governo Lula em reação a esse tarifaço dos Estados Unidos é uma alternativa melhor do que, por exemplo, a lei de reciprocidade, ou seja, devolver essa taxa que foi imposta pelo governo de Donald Trump aqui no Brasil aos produtos que vêm dos Estados Unidos. Esse pacote é uma alternativa melhor, é uma saída mais negociada do que essa lei de reciprocidade? Bom, veja, Lu, acho que colocar a tua questão é muito importante, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa enxergar essa questão de uma forma um pouco mais ampla, né? Ver o filme em vez de ver a fotografia do momento. A gente tem falado esse tempo todo, o presidente Lula reforçou hoje no debate, no discurso, né? Que a posição do Trump, quer dizer, esse tarifaço
Primeiro, ele não tem nada a ver com política de comércio exterior, com eventual desequilíbrio na balança comercial como os países normalmente se utilizam. Muito pelo contrário, porque o Brasil ele é deficitário, tá certo, nas suas relações com os Estados Unidos, né? Quer dizer, a gente só tem a perder, entre aspas, nessa conta entre importações e exportações. Na verdade, quer dizer, o que ficou claro é que o presidente Trump procurou fazer uma penalização de duas naturezas, quer dizer, por um lado, tentar ajudar um aliado político interno, o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, que já foi condenado e provavelmente vai ser condenado pela segunda vez e talvez encarcerado pelo Supremo Tribunal Federal, né, e é um aliado político do Trump, e por outro lado também, do ponto de vista geopolítico, a gente sabe que o inimigo maior dos Estados Unidos são a China. E como o Brasil faz parte do bloco dos BRICS, junto com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul e agora outros países da África e da Ásia, e o Brasil é o presidente dos BRICS no momento, quer dizer, claramente essa postura agressiva, arbitrária, unilateral do presidente Trump mira o Brasil, mas indiretamente mira os BRICS, indiretamente mira a China. Então, é compreensível que a alternativa que o Brasil apresente para se defender dessa medida arbitrária não seja retalhar nos mesmos termos. Inclusive porque, do ponto de vista da guerra comercial, isso não ajudaria muito, né? Quer dizer, a gente até poderia utilizar a lei da reciprocidade e retalhar, por exemplo, como se diz, os mesmos produtos que os Estados Unidos importam e exportam do Brasil, mas isso, do ponto de vista objetivo, teria pouco efeito. Né, quer dizer, o que o Brasil está fazendo, quer dizer, e ainda não tomou medidas nessa linha, quer dizer, é também de colocar na mesa da negociação aspectos extracomerciais, como o presidente já falou, né? Você tem a questão das terras raras, que a gente vai poder, né, cada vez mais estabelecer regras claras de não abuso, porque os Estados Unidos têm interesse nisso. Você tem o problema das chamadas Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia que são norte-americanas, estadunidenses, e ganham muito dinheiro aqui no Brasil sem nenhum controle, sem nenhuma regulação. Enfim, você tem um conjunto amplo de alternativas que pesam, entre aspas, no bolso do Trump e da economia norte-americana, que o Brasil pode adotar. Mas eu acho que está num momento de cautela, né? Quer dizer, e essas medidas que foram apresentadas, esse pacote dos 30 bi, quer dizer, num primeiro momento, então, ele o quê? Ele protege a economia brasileira, que estaria sendo ainda mais afetada, protege as empresas, preserva, né, na sua intenção, pelo menos, os empregos desses setores dessas empresas. Veja que o governo criou uma câmara de acompanhamento dos empregos desses setores, então, teoricamente, as empresas que desrespeitarem vão perder direito aos benefícios, isso é muito importante de ser ressaltado, né? E outras medidas justamente de buscar ampliar o mercado consumidor, importador, no resto do mundo, buscando outros países e outros parceiros que estejam interessados em adquirir essa parcela das exportações que o Donald Trump efetivamente está querendo recusar do Brasil, na medida em que ele faz um tributo de 50% da noite para o dia. A China já apresentou, né, o seu desejo de substituir, por exemplo, o café e outros produtos, né, e através da articulação com a Associação de Promoção das Exportações, a APEX, através da iniciativa do Ministério das Relações Exteriores e do próprio presidente Lula, né, quer dizer, abrindo contato com dirigentes de outras nações e fazendo com que, então, o empresariado brasileiro, né, os exportadores também venham junto, justamente para buscar substituir essa perda da parcela exportadora para os novos mercados e que no horizonte, então, de médio prazo, esse cenário seja efetivamente restabelecido. Porque apesar da importância ainda existente da exportação para os Estados Unidos, para o nosso perfil exportador, ela não é mais o que representava há 20, 30 anos atrás, felizmente. Então, vamos dizer, os efeitos maléficos desse tarifaço do Trump não são assim tão graves, não vamos subestimar, não vamos menosprezar, mas é possível que uma ação mais ofensiva do governo, por um lado, protegendo hoje e, segundo, abrindo mercados para o futuro, tá certo?
Agora, Paulo, outro ponto é o uso de compras públicas, né, como forma aí de absorver produtos afetados pelas tarifas. Na sua avaliação, isso é viável economicamente falando? E se existem riscos fiscais que isso possa trazer? Não, veja, você chamou a atenção, desculpa, é que há tantos assuntos a gente acaba esquecendo de mencionar, mas esse é fundamental, as chamadas compras públicas, né, compras governamentais. Esse é um instrumento tradicional de política econômica que o Brasil sempre usou no passado, outros países continuam utilizando muito, mas que no passado recente, não tão recente, acabou sendo meio que demonizado e criminalizado, né, no sentido de que compras públicas é intervencionismo, isso é presença do Estado, isso é negativo, etc. E não é nada disso. Quer dizer, as compras públicas, elas servem justamente para você direcionar setores que você considera estratégicos do ponto de vista do planejamento da economia de um país, e ela serve muito em situações de crise como a que a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, o que significa no concreto? Isso significa que, primeiro, o governo federal, a União, depois, cada um dos 26 estados e do Distrito Federal e cada um dos 5.571 municípios do Brasil vão poder e serão estimulados a comprarem parcela desses produtos que seriam destinados à exportação e que o Trump frustrou a exportação para os Estados Unidos. Então, eles estão no mercado brasileiro e são produtos, por um lado, perecíveis e, por outro, que são muito utilizados do ponto de vista alimentar. Então você tem as carnes, você tem os pescados, você tem suco de laranja, você tem café, enfim, um conjunto de produtos daqueles que não foram, né, excluídos daquela segunda lista do Trump, quando ele excluiu alguns produtos do tarifaço, que podem ser utilizados. Então você atinge duas medidas, duas intenções, dois objetivos com essa medida. Por um lado, você assegura a sobrevida das empresas, porque elas vão ter um destino seguro para essa parcela dos produtos que antes seriam exportados. Por outro lado, você oferece garantia para a população brasileira e para o setor público brasileiro, porque, veja, você tem as escolas federais, estaduais e municipais, você tem os hospitais federais, estaduais e municipais, os postos de saúde, as creches, restaurantes de várias naturezas das administrações públicas que poderão passar a comprar com esses produtos para suas compras públicas e oferecer na forma de retorno de alimentação, de refeições, para a população brasileira. É óbvio que isso não afeta 100% do que seria uma demanda de nutricionalmente equilibrada, etc., mas é muito importante. Você percebe? Quer dizer, e isso recoloca de uma forma positiva, do meu ponto de vista, um outro debate que é muito importante, a gente já falou com vocês em outras oportunidades, que é chamado dos estoques reguladores, que também foram demonizados nos últimos 8 anos, tá certo? Que o Brasil sempre fez há décadas, né? Você tinha a Companhia Nacional de Abastecimento, ainda existe, a CONAB, e ela tem por missão isso, quer dizer, comprar em larga escala estoques de produtos alimentares estratégicos, eu falo do milho, do trigo, do café, do arroz, da laranja, etc., tá certo? Para fazer justamente que em momentos como esse, seja por crise de comércio exterior, seja por crise de efeitos climáticos, por secas, por queimadas, etc., quer dizer, o Estado tenha condições de intervir para evitar ataques especulativos, tá certo, na oferta desses produtos, principalmente os alimentícios. Então, que essas compras públicas sejam muito bem-vindas e elas restabeleçam o debate, quer dizer, no sentido de ampliar para além dos produtos afetados pelo tarifaço do Trump, o governo tenha condições de restabelecer esses estoques reguladores. Mas, para fechar, para isso é muito importante que haja uma flexibilização do rigor da austeridade fiscal, tal como praticada pelo ministro Haddad na Fazenda. Né? Quer dizer, são compras excepcionais, assim como as despesas do Plano Brasil Soberano são excepcionais, e eles devem ser tratados, eu espero que isso aconteça na tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, como uma excepcionalidade e que não entrem no cálculo, né, rigoroso, né, austero da condução da política fiscal em nosso país, tá certo?
Certo. Agora, ô Paulo, aí, fazendo uma analogia aqui, imaginando lá o trabalhador que vai para o serviço dele, é demitido pelo patrão e volta para casa com a carteira de trabalho debaixo do braço, procurando emprego, o jeito vai ser falar com a família. Gente, vamos nos unir, vamos dar um jeito aqui, porque nós precisamos pagar as contas, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, tomar banho, pagar a luz, pagar o telefone. É o que aparentemente nesse processo do governo, que está tentando fazer aqui no nosso país, dá um jeito aqui dentro mesmo, né? A gente dá um jeito, mas o presidente Lula falou, se for o caso, a gente vende para a China, vende para o Japão, dá um jeito da gente vender entre a gente mesmo, dá aquele jeito. Agora, muita gente, pesquisa inclusive, mostra que o presidente Lula deveria tentar um contato com o presidente norte-americano para, pelo menos um diálogo, alguma coisa para conversar. Outros países acabaram conseguindo alguma coisa em troca ali, conseguiram diminuir um pouco o prejuízo. Na sua avaliação, seria um momento importante? O presidente Lula deveria ligar para o presidente Donald Trump e conversar, tentar negociar diretamente com ele? Ou, como disse o presidente na semana passada, ele está sentindo que o presidente não quer conversar, que quer brigar? A hora agora é ideal para tentar arrumar as contas dentro de casa mesmo. Olha, eu acho que você apresenta duas questões que são fundamentais, né? Quer dizer, primeiro essa questão do emprego, né? Quer dizer, a medida provisória ela cria uma nova instância no Estado, né? Na administração pública, é uma Câmara de Monitoramento da Situação do Emprego, justamente dessas empresas afetadas, e eu acho que é importante, quer dizer, que o movimento social, o movimento sindical se faça presente nessa Câmara, quer dizer, para junto com os outros setores, seja os tecnocratas da administração pública, seja os empresários, para garantir que efetivamente os desejos e as palavras do presidente Lula sejam assegurados, que as empresas não demitam e principalmente, quer dizer, as empresas readmitam as pessoas que já estão sendo demitidas nessas semanas anteriores à edição da medida provisória que chega essa noite no Congresso Nacional. Então esse é um primeiro aspecto, quer dizer, você bem diz, a pessoa que já foi demitida, quer dizer, para isso a gente tem ainda medidas nas políticas públicas brasileiras, quer dizer, que justamente procuram assegurar o auxílio-desemprego, né? Você tem benefícios como o abono salarial, você tem benefícios como o Bolsa Família e outros, para justamente nessa situação de transição as pessoas não serem tão prejudicadas. Mas o maior objetivo é a garantia do emprego e a retomada do emprego, não essas medidas paliativas. O segundo aspecto, com relação à questão da postura na negociação, quer dizer, eu efetivamente não tenho as informações que o presidente Lula e toda a sua equipe de apoio nas relações exteriores, no comércio internacional, tem a esse respeito. Mas é óbvio, quer dizer, que se você tem um interlocutor que não se dispõe a negociar, quer dizer, fica uma situação difícil. O presidente Lula diz, a gente está tentando estabelecer negociação há meses, né? E essa negociação está sendo drasticamente e sistematicamente negada pelo governo norte-americano, estadunidense. Muito pelo contrário, quer dizer, eles se recusam e anunciam medidas de retaliação pesada. Eles se recusam e colocam na mesa de negociação questões que ferem a nossa soberania, como a questão de interferência, né, no Supremo Tribunal Federal, a acusação de desrespeito a direitos humanos, essas mentiras que eles levantaram a respeito de índice de criminalidade, né, em Brasília e outras capitais pelo mundo, comparando com Washington, quando os entendidos do assunto dizem que são números que ou são falsificados de má fé, ou são assessores mal intencionados que colocaram na mão do presidente Trump informações equivocadas. Então você pergunta, vale a pena continuar na negociação? Quer dizer, se for para ser humilhado, né, quer dizer, chamar uma ligação e o presidente Trump com o presidente Lula e com o Brasil. A gente está tendo um probleminha na conexão, acho que não restabeleceu. Estamos aí falando, né, sobre as tarifas impostas pelo governo Trump e sobre o pacote de medidas anunciado hoje pelo governo federal aqui, pelo presidente Lula e a equipe econômica, para tentar salvar 30 bilhões aí a serem distribuídos, uma forma inicial,
para que a gente possa respirar dentro do nosso país mesmo, sem contar com o apoio do governo norte-americano, que até agora decidiu não diminuir essas tarifas. Não conseguimos um contato mais próximo com o governo norte-americano para que pudéssemos negociar, e como disse o presidente da equipe econômica, todas as tentativas têm sido frustradas e até o momento o jeito está sendo a gente se virar com o que a gente tem mesmo. Vou agradecer muito aqui a participação do professor Paulo aqui com a gente. Professor Paulo Clias, Paulo André. Clias, Ele é exatamente. economista, especialista em políticas públicas e gestão. No finalzinho ali da entrevista, né, a internet travou e a gente perdeu a conexão, mas ele detalhou muito bem pra gente, né, André? Como que esse plano pode ajudar aí empresários que vão ser afetados diretamente e indiretamente, né, pela essa questão do tarifaço de Donald Trump. Então, a gente agradece ele, muito obrigada, e já fica o convite aqui para participar mais vezes conosco. E vamos seguir falando sobre essas tarifas, Vamos né? lá, porque essa situação ela interfere em todos os aspectos da vida do povo brasileiro, naturalmente. E as tarifas, né, impostas pelo governo norte-americano, presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, contra o Brasil, podem impactar mais de 700 mil empregos, afetar a arrecadação da Previdência Social e o pagamento do FGTS, é isso mesmo. É o que mostra um estudo do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse levantamento que exclui aí os setores fora do tarifaço aponta ainda uma queda de 11 bilhões de reais na arrecadação de impostos, de 14,33 bilhões na massa salarial e de 3,31 bilhões na arrecadação do INSS, com impacto negativo de 0,37% do PIB. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Adriana Marcolino, que ela é diretora do DIEESE, e eu já começo agradecendo muito por aceitar o nosso convite aqui. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Também quero desejar uma boa noite a todos os que estão assistindo o Tempo News. Eu que agradeço aqui o convite para a gente conversar desse assunto que está tirando o sono, né, dos brasileiros e brasileiras. O emprego, a gente já está aqui anunciando, quer dizer, isso pode interferir e muito no emprego, em FGTS, ou seja, esses impactos, só ali, só na venda, na exportação, importação, não, isso aí é uma aura muito grande, né? Isso, exatamente, porque como esses setores, né, eles se relacionam com outros setores aqui internamente, né, então tem algumas cadeias que são muito longas, né, que tem outros fornecedores que fornecem produtos e serviços, então isso acaba tendo um impacto grande, né, desse número de 700 mil empregos, né, que vocês citaram, parte dele é um impacto direto, né, sobre as empresas exportadoras para os Estados Unidos. Outra parte desse impacto é indireto, né, das empresas que fornecem para essas empresas exportadoras. E um terceiro efeito é o que a gente chama de efeito renda. Se a gente tem uma diminuição no emprego, se a gente tem um volume considerável de demissões, essa massa salarial desses trabalhadores demitidos, eles deixam de ir para o consumo. E aí a gente também tem um efeito negativo no comércio e nos serviços, né? Então, a gente também tem um impacto desse chamado efeito renda, né? Então, como a gente tem visto, né, é um número bastante grande de setores, né, de diferentes atividades econômicas do Brasil, que também estão espalhados nacionalmente pelo território brasileiro. Então, a gente tem aí um impacto considerável que precisa ser mitigado com ações como as que foram propostas hoje, né? Agora, na sua avaliação, Adriana, quais são os setores aí destes afetados por esse tarifaço, né, que terão mais dificuldades em realocar aí a produção e encontrar, de fato, novos mercados? Tem alguns setores que eles produzem peças, máquinas, né, e equipamentos para determinados processos produtivos nos Estados Unidos. Então, o setor de máquinas e equipamento produz algumas máquinas que são específicas para processos produtivos demandados nos Estados Unidos. O setor de autopeças, por exemplo, ele produz peças para determinados carros
veículos que são produzidos nos Estados Unidos. Então, esses dois setores, por exemplo, eles têm muita dificuldade de redirecionar a produção, porque dificilmente eles vão encontrar um outro mercado que precise dessas peças e dessas máquinas e equipamentos que estão sendo produzidos por eles, né? Então, esses setores, eles vão demandar um tempo maior para conseguir se reorganizar e mitigar esses efeitos negativos. Exatamente, a gente tem que ficar muito atento, é um momento extremamente complexo, vivido em todo o país, e em várias partes do mundo, não apenas aqui no Brasil, né, Cira? A gente tem aí um momento em que há necessidade de reformulação de todos os setores da economia, e aqui no Brasil não está sendo diferente. A gente está tendo que modificar diversos tipos de atitudes para que a gente possa se salvar. E é esse o momento, né? Pois é, Adriana. E aí, como que esse estudo feito pelo Diese diferencia os impactos diretos e indiretos nas cadeias produtivas? Os setores que vão ter um impacto direto, né, são setores ligados à metalurgia, né, setores ligados à indústria química e fármacos, setores ligados à produção de madeira e setores ligados também à agropecuária, né, são os setores que diretamente terão um grande impacto, né. Para vocês terem uma ideia, então, né, o setor da indústria de transformação, a gente estima aí um impacto negativo nos empregos de 215 mil, na agropecuária de 103 mil, e na madeira alguma coisa como 3 mil empregos, né? Então, esses são os setores que exportam diretamente, têm um grande volume de trabalhadores, processos intensivos em mão de obra, e que tem parte relevante da sua produção, né, do seu faturamento exportado para os Estados Unidos, né? Então, esses são alguns setores que a gente precisa olhar com mais cuidado. Agora, também a gente precisa olhar o que cada empresa exporta, né? Algumas empresas, elas exportam 5%, 10% do seu faturamento, elas são empresas de grande porte, então elas têm mais facilidade de conseguir se readaptar nesse cenário novo, né? Por outro lado, se uma empresa ela é de pequeno porte, mesmo que ela tenha um volume pequeno, né, de 10% de exportação, isso pode causar um desajuste grande, porque elas têm menor capacidade de capital de giro, né, de poder ter instrumentos ali que ela consiga sozinha realocar sua produção, suas vendas, né? Então a gente tem que olhar, de fato, né, eu acho que esse tem sido uma preocupação, né, do governo, o vice-presidente Alckmin tem falado disso, né, da necessidade da gente poder ter a capacidade de olhar para cada caso, customizar, né, as medidas necessárias para apoiar aquela empresa. Então eu acho que e aí a gente consegue identificar mais facilmente as empresas que são diretamente afetadas, né? Mas a gente também vai precisar ter uma segunda camada de ação para as que são indiretamente afetadas. Né? Se a gente consegue mitigar, né, os efeitos negativos sobre as diretamente afetadas, aquelas que exportam diretamente, e também para esse segundo nível que fornece peças e produtos e serviços para as empresas exportadoras, então a gente também, em cascata, a gente reduz o que a gente chama de efeito renda, né? Então aí sim a gente conseguiria, como o André comentou, né, o mundo todo está também passando por esse processo aí de alta nas suas tarifas, né, e de procurando medidas para redirecionar as suas exportações, né? Isso pode ter um impacto também aqui, mas também está gerando possibilidades de repensar cadeias produtivas, né? Então, o Brasil tem um desafio a enfrentar, que é grande, não é pequeno, como mostra esse estudo que o Diese fez, mas também tem a oportunidade de tentar procurar novos mercados, de se inserir em novas cadeias produtivas de modo mais qualificado. Adriana, para encerrar a nossa conversa, quando a gente fala de trabalhador, qual que é o tipo de trabalhador que pode ser mais afetado com esse tarifaço? Aí eu digo, tem o trabalhador formal, informal, comissionado, safrista, dá para ter uma ideia disso?
Nesses setores diretamente afetados, né, essas que são empresas que exportam para os Estados Unidos, a gente tem alguns setores que têm um conjunto grande, um número grande de trabalhadores formais, então metalurgia, químico, né, esses setores eles têm uma formalização bastante grande, né, mas na agricultura, particularmente no setor de frutas, que é um setor que vai ser bastante impactado por essas medidas, né? A gente tem ali uma participação grande de trabalhadores informais e também de trabalhadores e trabalhadoras safristas, né? A gente na fruticultura tem uma participação da mão de obra feminina e de trabalhadores que são contratados para uma safra, né? Então, se a gente não consegue garantir nesse período de safra que, de fato, as frutas sejam colhidas e a gente tem um mercado para destinar esses produtos, esses trabalhadores informais, né, ou safristas, que já são mais vulneráveis, né, eles vão, de fato, ter maiores problemas. Então, esse também é um aspecto que as políticas públicas desse momento precisam olhar com cuidado, né, para a gente não deixar nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora desprotegida. Tá certo, Adriana Marcolino. Adriana é diretora do DIEESE. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos e todas.